Na América Latina, toda a esquerda voltou. Então ela voltou na Argentina, ela entrou agora no poder no Chile, voltou, ela entrou no Peru, tá entrando na Colômbia. Mas esses são alguns casos, os casos mais claros. A gente já debateu isso aqui outro dia. Onde ela entrou foi um fracasso. Então, assim, o Fernandes, governo merda, não é favorito às próximas eleições. O do Peru tá tomando impeachment agora. E o Peru tava num puta processo de crescimento. O Peru tava, assim... Ele era a vedete da América Latina. O cara começa a botar tudo a perder. A Colômbia também tava num processo de crescimento. Agora vai botar um socialista lá. Não é esperado, ainda mais com essa Constituição merda, que eles fizeram nada de bom nesse governo do Boric lá no Chile. E imaginando que o Lula possa seguir um caminho, esse eu vou fazer uma pergunta pra você legal. Imaginando que o Lula seja o Lula desta pré-campanha. O Lula do MST, o Lula que falou que vai romper com ditames do mercado, que vai destruir reforma trabalhista e PEC do teto. Se for esse Lula que tá pintando, e eu acho que é esse Lula, acho que as pessoas estão esperando uma composição que eu acho que não vai haver. Acho que a esquerda aqui vai tentar governar como ela acredita que tem que ser governado. Se ele for nessa linha, Beraldo, fazendo uma suposição, o que você acha que acontece? Renan, eu acho que a população simplesmente não vai aguentar. A população está calada, ela vem de uma frustração pós-2018, todo aquele processo das manifestações, um engajamento recorde na história brasileira, onde as pessoas foram para as ruas, no Brasil inteiro, protestar contra um governo flagrantemente corrupto, uma situação econômica muito frágil, e as pessoas, então, foram para a rua, conseguiram tirar a presidente. Entra o Michel Temer, acalma a situação, e as pessoas têm um horizonte nas eleições de 2018, que foi 2 anos depois, né, do impeachment, que a gente escolheria alguém que varreria da história brasileira todo aquele resquício de PT e o que o PT significava ali com a corrupção, aquele monte de gente presa e tal. O que aconteceu foi que 100% do discurso de campanha do Bolsonaro não foi levado adiante, não se tornou verdade no governo Bolsonaro. Com isso, as pessoas de saco cheio, cansadas e tal, tentando cuidar das suas próprias vidas, elas foram assistindo a isso num ambiente de polarização, sim, mas a gente viu em 12 de setembro. As pessoas não estão ainda naquele humor de ir pra rua, né? Estão de saco cheio, estão frustradas, acham que, porra, não adianta fazer nada, que o Brasil tá fadado a ser essa porcaria mesmo e tal. Mas eu acho que se você tem um governo Lula com este tipo de posicionamento, de dar espaço para essas ONGs, para os MSTs e para toda essa vagabundagem que são os sanguessugas do dinheiro público brasileiro, a situação vai ficar insustentável para a população. Porque você pode até esperar do Lula que faça um programa de levar comida para a boca do miserável, né? Então ele vai pôr comida na mesa do super pobre. Mas você tem a classe C-, que é o cara que não é o cara da bolsa. Exatamente. Mas e esse cara já surfou uma onda. Esse cara era o pedreiro, que de repente ele virou o mestre de obra porque faltou mão de obra. Da construção, no boom lá da exatamente. Aí ele começou a ganhar mais, ele financiou um carrinho, ele arrumou uma casa, comprou uma TV e tal, e de repente a vida dele tá um horror, né? E a família pressionando, porque a família gostou daquele momento, né? Então esse cara começa a ficar puto de uma forma que, porra, ele vai ter que reagir, né? Então eu acho que a gente teria numa situação dessa, de um governo Lula à esquerda, da forma como ele tem se colocado, isso vai gerar uma reação da população no médio prazo. Não vai ser no dia seguinte, quer dizer, ele será eleito com 50 mais 1% dos votos, né? Então, ele terá um apoio inicial que é, de novo, aí entra o peso do seguinte, não são pessoas que acreditam no Lula, mas são pessoas que não suportam mais o Bolsonaro. Sim. E as pessoas logo serão lembradas do que representa o Lula. Porque também as pessoas esquecem com uma rapidez impressionante às vezes. E aí isso vai culminar num problema monstro. Na minha leitura, a população terá que reagir a isso. E a gente terá que passar por um processo de resgate do Brasil para a mão
das pessoas que estão, ali trabalhando para fazer. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Isso aqui a gente tá fazendo o arco da live, acho que você chegou no ponto aqui. Olha o desafio, isso tem tudo a ver com as eleições. Nós temos que empoderar pessoas que são líderes como vocês para esse processo, sabendo que o Lula já sabe que isso vai acontecer. Sim. Sabendo que o PT já sabe que possivelmente vai ser um governo de merda e que vai ter gente na rua. E aí eles vão querer calar a rede social, eles vão querer armar todo tipo de sabotagem, igual armaram agora. E mais, não deixar que vagabundos do bolsonarismo se infiltrem nisso, porque tudo que o Lula quer é que o Bolsonaro lidere uma oposição contra ele. Coisa mais fácil do mundo. Sim. Coisa mais fácil do mundo. E o Bolsonaro, se ele fica em segundo na eleição, ele teria uma legitimidade como uma liderança da oposição para isso. Então é uma situação foda demais de tocar. Mas, Renan, eu não acho que o Bolsonaro exercerá esse papel de liderança, porque o Bolsonaro ele não é um líder político. Em nenhuma ocasião o Bolsonaro exerceu a sua liderança política. Ele exerce a sua autoridade. Então, quando ele demite o Silva e Luna da presidência da Petrobras para fazer uma cortina de fumaça para o ministro Propineiro, ele está simplesmente exercendo a sua autoridade. Mas ele não tem uma liderança de bancada, por exemplo. 52 deputados foram eleitos pelo PSL graças a ele. Mais 4 governadores, sei lá quantos. Ele nunca foi um líder de dizer o seguinte, olha, vamos aprovar isso, vamos barrar aquilo, vamos nessa direção. Ele não é esse cara. E ele não será esse cara saindo da presidência da República, até porque ele terá problemas pessoais muito graves para ele ter que lidar, com a justiça, inclusive. Ele e os filhos. Então ele não será o líder da oposição e eu tenho certeza que o PT sabe disso. O PT enxerga essa oportunidade, o Lula enxerga essa oportunidade como uma moleza. Tanto é que se não for moleza, na minha leitura, se ele olhar o cenário e achar que ele não vai ganhar, ele pula fora. Porque o que ele não precisa, aos 70 e tantos anos que ele tem, é entrar numa furada. Sim. Entendeu? E hoje já saiu notícia, acho que a Veja que publicou, dos problemas com a justiça que a Janja, a esposa do Lula, tem lá em Pernambuco, tá devendo pra Caixa Econômica, pro condomínio, pra não sei quem, tal. Então assim, vão em cima do Lula. O Lula vai ser atacado pra burro. Vão em cima dessa moça. Vão em cima de todo mundo ali que tá em volta dele. Esse é o ponto, Beraldo. Eu soltei um material, pela primeira vez saiu um vídeo meu, tá rodando bastante no... Tô igual você aqui, então nos shorts, nos tok-toks aí. Tô aí com 400 mil views, tava todo feliz ontem. Legal. Atacando o Lula, primeiro material meu que roda atacando o Lula bem, porque não tava rodando. As pessoas estão despertando pro problema Lula agora, e conforme elas despertam, existe na questão algorítmica, a questão da economia de atenção, uma demanda por materiais falando mal do Lula. Porque o awareness, né? As pessoas estão agora... Olha, o Lula é favorito. A maior parte das pessoas nem sabe. As pessoas estão acordando pro problema agora. Isso acontecendo, a tendência é que esses materiais comecem a rodar e a rejeição do Lula aumenta. Tá muito baixa a rejeição pra ele. Tá muito baixa. Ele tá com uma rejeição de menos de 50%. Neste cenário, se acontece o seguinte, o Lula vai pra menos de 40%, o Lula vai pra 39%, 38%, Bolsonaro sobe pra 33%. Ele já liga 10 alarmes. Reparou como o Reinaldo Azevedo, que é um cara que tá com o Lula hoje e tá super alerta, o Reinaldo tá na linha, eleição não tá ganha, não é pra pensar com o fígado, tem que jogar com a cabeça, tem nada ganho, tal. Eu vejo um pouco desta forma. Eu vejo assim, o jogo realmente tá aberto. Eu tive uns papos com o Ricardo ano passado no News, e eu falava o seguinte, olha, as pessoas em determinado momento vão se lembrar que o Lula é o Lula. O Ricardo tem uma tese que tipo, não, o Bolsonaro é o presidente, as pessoas falam mais do Bolsonaro, mas o Lula ainda é o Lula. Sim. E cara, por exemplo, as cenas do Lollapalooza, por mais que isso tenham sido boas pro PT, em certa medida, foram boas pra despertar as pessoas. As pessoas, caralho, o Lula é uma realidade. E o Lula parecer forte perante o restante da sociedade que rejeita ele, serve pra acordar essas pessoas. Toma um tabefe na cara aí. Juventude tá com o Lula. Então, as pessoas estão acordando pra isso. Não sei se há tempo, mas pode ter isso na eleição. Você acha capaz do Lula ele ficar medindo isso? Eu acho que sim. E eu acho que aí tem outra coisa. Se o Lula como candidato do PT começa a cair e começa a parecer que o Bolsonaro vai chegar, vai encostar,
o PT ficará com uma imagem de que ele vai perder a eleição. Quer dizer, é possível ganhar do PT. E aí eu acho que a terceira via... Depois a gente fala dos nomes. Aí eu acho que a terceira via... Opa, quem vai ganhar do Lula? Quem que a gente quer que ganhe do Lula? Talvez as pessoas se despertem para isso. Pô, não precisa ser o Bolsonaro, porque o cara tá... O Lula vai afundar. Sobretudo se ele abrir mão da candidatura. E aí talvez tenha ali um momento onde um outro candidato possa crescer. Isso aconteceu em 2018 nas candidaturas estaduais. Zema em Minas, né? Era uma disputa entre PT e Anastasia. Porra, de repente surge o Zema do nada. O Zema com 12% de intenção de voto na quinta-feira antes da eleição. No Rio, Witzel, ninguém sabia quem é. O cara do Espírito Santo tinha mudado para o Rio recentemente. De repente surge esse cara, as pessoas não sabiam nem qual era a cara dele com 42% no primeiro turno. Ele estava com 6% durante a semana. Então, pode ser que esse momento, assim, opa, tem espaço aí, porque agora as pessoas estão muito acomodadas. Ah, não, vai ser Lula ou Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro. Ah, se você votar no Lula, você tem que votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Você tem que votar no Bolsonaro para tirar o Lula. Tá muito isso. E você pega essas pesquisas, aí tem lá, 80% das pessoas não vão mais mudar de voto. Porra, o Instituto dizer que as pessoas não vão mudar de voto há 9 meses da eleição, onde sequer as convenções confirmaram quem serão os candidatos, isso é cretino. E outra coisa, uma pergunta que você faz assim, senhor Renan, temos aqui esse candidato, em qual o senhor vai votar? Ah, eu vou votar no candidato A. Aí eu pergunto na sequência, mas você pode mudar de voto? Não, porra, eu falei que eu vou votar no A? Não, vou votar no A. Tipo, não é uma coisa que tem a ver com o modo que funciona a decisão eleitoral. O encadeamento do raciocínio não necessariamente opera na linha das perguntas ali. Exato, entendeu? Então assim, eu não vejo isso, acho que ainda há espaço, ainda há possibilidade desse jogo não ficar da maneira que ele parece. O meu problema é que isso hoje é muito mais uma possibilidade teórica, porque você está levantando uma possibilidade teórica razoável, com chances realmente razoáveis, e faz sentido apostar nisso. O problema é quem está operando muito mal. Ah, sim, não. Aí a gente entra no problema dos nomes. Né? Tá operando muito mal, cara. E, enfim... Este canal de cortes, ele extrai o que há de melhor. É só clicar. Então, inscrevam-se no canal de cortes do MBL. É isso, fácil.